O inconsciente tem sido o meu companheiro de viagem pessoal, como todos nós, mas também tem sido o principal companheiro desta viagem profissional, enquanto psicoterapeuta, enquanto psicanalista, uma vez que, independentemente de nos relacionarmos com todas, digamos assim, as partes do mundo interno dos nossos pacientes, procuramos de facto entrar em contacto com aquela parte de si mais difícil de aceder, que é o chamado inconsciente. Costuma dizer-se que o inconsciente foi descoberto por Sigmund Freud há mais de 100 anos atrás. Eu gosto de pensar que Sigmund Freud foi a principal descoberta do inconsciente dele, porque de alguma forma permitiu-lhe o insight suficiente para perceber que há muito mais para além daquilo que qualquer um de nós se predispõe a mostrar, quer aos outros, ao mundo, quer principalmente a nós próprios. Essa longa viagem, começada, pelo menos para os psicanalistas, por Sigmund Freud, há mais de 100 anos, foi uma viagem pautada pelo misterioso, pela dificuldade que é, no fundo, inverter o processo pelo qual o inconsciente se revela na nossa vida, digamos, mais consciente. O papel do psicanalista é sempre tentar fazer o percurso inverso, ou seja, ir ultrapassando as censuras, ir ultrapassando as distorções através das quais o material psíquico que consta do dito inconsciente vai acedendo à superfície e se vai manifestando. E de que formas é que o inconsciente se manifesta? O inconsciente manifesta-se de mil e uma formas, como por exemplo através de sintomas do próprio adoecer, da própria psicopatologia, mas também de outras formas, como por exemplo os chamados atos falhados, quando queremos dizer uma coisa e dizemos outra, mas principalmente, tal como Freud se referiu a eles, através do sonho. Desde uma fase muito inicial dos estudos psicanalíticos de Freud, que ele considera os sonhos, como a principal via de acesso ao inconsciente. De facto, desde essa altura e até à atualidade, claro que com bastantes reformulações, na área da psicanálise, nos estudos da psicanálise, o sonho manteve sempre um papel ou um lugar absolutamente central, nuclear, naquilo que se pretende, que é de facto o acesso e o contacto e, porventura, a reformulação da dinâmica inconsciente das pessoas, daquelas que nos procuram. O inconsciente, revelado através dos sonhos, não constitui, porém, uma revelação direta, sem qualquer distorção. Por muito absurdos, por muito abstratos, por muito incompreensíveis que os sonhos muitas vezes nos pareçam, o que nos poderia levar a supor que, de certa forma, até poderiam ser uma manifestação direta, não distorcida do inconsciente, o que é certo é que os mecanismos de defesa do ego e as censuras, digamos assim, que distorcem o material mais profundo da nossa mente e que não lhe permitem aceder de uma forma direta à consciência, encarregam-se, de facto, de o distorcer o suficiente, gerando aí uma espécie de solução de compromisso, permitindo, assim, que determinado tipo de desejos inconscientes ou de angústias recalcadas se possam exprimir, geralmente sob a forma de imagens, e que se possam exprimir a um nível mais consciente, sem, no entanto, revelar toda a carga da experiência emocional que o puro material psíquico inconsciente constitui e que seria demasiadamente intenso e demasiadamente insuportável para ser encarado de frente sem qualquer tipo de distorção. Estes mecanismos de distorção do conteúdo dito latente dos sonhos são, por exemplo, e principalmente, a condensação,
A condensação, o que é que entendemos por condensação? A condensação é, por exemplo, quando diferentes elementos relacionados com diferentes figuras significativas das nossas vidas são como que condensados, são como que juntos, de uma forma, repito, muitas vezes absurda, numa mesma figura, muitas vezes irreconhecível, não identificável, num sonho que aparece como uma espécie de pastiche de diversas figuras, ao ponto de essas pequenas partículas se tornarem, cada uma delas, irreconhecíveis. O que é certo é que, dessa forma disfarçada ou distorcida, as censuras que separam as áreas mais conscientes das mais inconscientes do nosso aparelho mental, essas censuras conseguem ser ultrapassadas e o sonho acede na tal forma transformada e transforma-se então sim no verdadeiro sonho. Quando se dá o caso das censuras não serem suficientemente fortes ou não estarem suficientemente atentas, entre aspas, e deixarem passar material que, mesmo apesar das distorções, apesar da condensação, apesar do deslocamento, apesar do simbolismo, apesar da figurabilidade que presidem à formação dos sonhos, mesmo assim algum material psíquico, inconsciente, demasiadamente angustiante, consegue aceder a áreas mais conscientes da mente e, muito provavelmente, estamos face àquilo a que vulgarmente chamamos de pesadelo. Digamos que o pesadelo é uma espécie de sonho falhado. Uma das principais, se não mesmo a principal, função do sonho, acredita-se, é a proteção do sono. E de que maneira é que isto pode acontecer? Se o sonho consegue, de certa forma, elaborar uma representação, geralmente através de imagens, do material psíquico mais inconsciente, que pode ser angustiante, mais ou menos angustiante, mas que consegue, através dos mecanismos que presidem à formação do próprio sonho, assumir uma representação que é aceitável, digamos assim, pelo nosso consciente, então dizemos que conseguimos esta solução de compromisso, que é, por um lado, representar o desejo inconsciente ou a angústia reprimida, representá-la sob a forma de um sonho e, por outro lado, não sobrecarregar a consciência com todo o material em bruto que faz parte do inconsciente mental. Desta solução de compromisso, o sono pode ser protegido porque não é abalado por nada demasiadamente angustiante, quanto muito pode ser estranho ou desconcertante. E muito dificilmente interpretado, mas isso depois é, de certa forma, o papel da própria pessoa ao fazer a sua introspeção, ou com a ajuda do psicoterapeuta ou do psicanalista, de forma a conseguir descodificar aquilo que os símbolos oníricos poderão, de certa forma, indiciar. Se, por outro lado, mesmo apesar de toda essa distorção, o sonho que surge, que emerge, está carregado de elementos demasiadamente ansiógenos, significa que a distorção que nos permite a defesa consciente contra esse material demasiadamente ansiógeno não foi eficaz, não foi suficiente e o nosso aparelho mental é inundado de angústia e estamos perante, provavelmente, a formação daquilo a que costumamos chamar de pesadelo. Quando o pesadelo emerge, carregado ainda de material psíquico inconsciente não suficientemente distorcido pela censura e pelos mecanismos de defesa, estamos perante, então, aquilo a que vulgarmente chamamos de pesadelo, e o pesadelo é um sonho falhado. É um sonho falhado na medida em que não conseguiu proteger o sono e o sono emerge como algo de excessivamente ansiógeno ou, então, nem sequer se mantém como sonho e acordamos angustiados, muitas vezes sem perceber muito bem aquilo que aconteceu. Outro aspecto que me parece muito importante de referir relativamente ao inconsciente e em termos eminentemente clínicos
é aquilo a que é uma palavra, é um conceito que também já de certa forma entrou para o léxico mais popular e que tem a ver com a transferência. A transferência, de facto, passa-se, eu diria que inevitavelmente, numa relação terapêutica, seja ela de pendor psicanalítico ou não. A única diferença é se a vamos valorizar enquanto atividade transferencial ou não, ou se noutras abordagens psicoterapêuticas optamos por não encarar enquanto tal e nos vamos concentrar noutro tipo de prioridades, digamos assim. Nas psicoterapias psicanalíticas e na psicanálise propriamente dita, a transferência é um instrumento, eu diria que técnico, absolutamente nuclear. E porquê? Porque é outra das grandes formas de acesso ao inconsciente e, desta vez, é tão rica que o próprio psicanalista a pode sentir na pele. Daí o valor absolutamente nuclear da atividade dita transferencial. Esta atividade transferencial, que ocorre depois de estabelecida uma relação terapêutica entre o psicoterapeuta e o seu paciente, tem um valor inestimável para ambos, mas principalmente, num primeiro momento, para a compreensão que o psicoterapeuta ou o psicanalista pode ter dos conteúdos inconscientes, mais especificamente do tipo de vínculo emocional que a pessoa estabelece com os seus ditos objetos internos, ou seja, com as representações psíquicas guardadas, com as quais se relaciona, guardadas a um nível inconsciente, das figuras significativas ou emocionalmente mais significativas da vida do paciente. Na medida em que o tipo de vínculo que é estabelecido com esses objetos internos significativos é projetado e ao mesmo tempo deslocado para a figura do psicoterapeuta, o psicoterapeuta tem um acesso privilegiado porque sente na pele todo o conteúdo emocional, todos os sentimentos, todo o tipo de vínculos envolvidos na relação do paciente com os ditos objetos internos significativos. E mais do que qualquer outra coisa, muitas vezes mais até do que o próprio discurso manifesto, esse é um insight privilegiado ao mundo interno inconsciente, povoado dos tais objetos internos dos nossos pacientes. Sendo que, como se trata de uma relação que está também povoada de emoção, ao contrário do que muitos poderão julgar, a resposta que o psicoterapeuta dará poderá também estar, de certa forma, imbuída do seu próprio mundo interno. Aquilo a que chamamos de contratransferência, que é, no fundo, a resposta emocional que o psicoterapeuta ou o psicanalista dá à transferência que o paciente lhe fez, convém que não seja a contratransferência do terapeuta totalmente inconsciente, ou seja, convém que o psicoterapeuta tenha ele próprio também um trabalho pessoal já desenvolvido, de maneira a perceber, pelo menos, onde é que acabam os seus conteúdos mentais e onde é que começam os do seu paciente. Caso contrário, surgirá de facto uma enorme confusão e o processo terapêutico será tudo menos um processo terapêutico. Se o paciente estiver consciente do seu próprio mundo interno e das suas próprias emoções, poderá distinguir e poderá identificar com muito mais facilidade, se bem que nunca é totalmente fácil, aquilo que o seu paciente lhe está a transferir e, mais do que tudo, poderá ter um insight privilegiado de observação e, mais do que isso, de relacionamento com os objetos internos do mundo psíquico inconsciente do seu paciente. E é aqui, em plena atividade transferencial e contratransferencial, que pode dar-se aquilo que
tanto os pacientes procuram como os psicoterapeutas pretendem que aconteça, que é a mudança psíquica e, dentro do possível, a reformulação da dinâmica interna dos nossos pacientes. Julga-se então que os constituintes, os principais constituintes e que presidiram à formação inicial ao nível da evolução da mente humana deste lugar sem lugar que é o inconsciente, estes constituintes terão provavelmente duas proveniências. Por um lado, tudo aquilo que são estímulos externos, tudo aquilo que decorre da experiência e do contacto que todos nós temos desde que nascemos, eu diria mesmo que antes mesmo do nascimento, com o meio que nos circunda e com o tipo de relações que estabelecemos. Essa experiência emocional vai gerar partículas, entre aspas, isto metaforicamente, claro, vai gerar conteúdos psíquicos cuja parte menos tolerável pela consciência irá ser recalcado, irá ser reprimido e devolvido, remetido, quero dizer, para um lugar mais inconsciente. Mas, mesmo antes dessa experiência, da nossa experiência, da forma como nos relacionamos com o mundo externo, o início da formação do inconsciente está também intimamente ligado à formação da personalidade. E de que forma é que se julga que isto pode ter acontecido? Todos nós ouvimos já e usamos até a palavra, o conceito, de uma forma livre no nosso dia-a-dia, falar de pulsões ou de atividade pulsional. Ora, julga-se que as pulsões são algo que está na transição entre o somático, aquilo que é do biológico, do corpo, e aquilo que é já de uma esfera psíquica ou mental. Nesta transição, que é onde reside a essência da atividade pulsional, o corpo, a atividade pulsional proveniente do corpo, julga-se que dos instintos, irá exercer uma pressão constante sobre, inicialmente, uma psique muito rudimentar, obrigando-a a desenvolver-se para poder elaborar a inundação de sensações que a atividade pulsional exerce sobre a psique, por muito rudimentar que ainda possa ser, quer no início da vida de cada um de nós enquanto indivíduos, quer no início da espécie humana. E é através desta pressão constante dos representantes psíquicos das pulsões que a mente vai sendo cada vez mais e mais forçada a desenvolver-se, e é da síntese ou encontro entre aquilo que resulta da nossa experiência emocional com o mundo externo e, por outro lado, a pressão dos tais representantes psíquicos pulsionais que exercem a tal pressão sobre a mente, para que um sentido lhes seja atribuído, que se julga constitui-se aquilo a que nós hoje denominamos de inconsciente e que é responsável pela esmagadora maioria da nossa atividade psíquica, apesar de a parte visível dessa atividade psíquica ser tão diminuta como a ponta de um iceberg.